Senhoras e senhores, vamos dar início agora ao júri simulado, hoje segunda-feira, dia 25/11/2019, aqui da faculdade, é o júri simulado e nós vamos ter um caso muito bom aí, vamos ficar com esse júri simulado. Muito obrigado, professor Martinez, às suas ordens. Um abraço, gente. Fica com Deus, bom júri. Vamos começar, pessoal. Silêncio, por favor, todos de pé. Muito boa noite a todos. Aqui quem nos fala é Digno Oliveira, juiz de direito, certo? Irei presidir essa sessão do júri popular do senhor Antônio Marcos Pimenta Neves, jornalista brasileiro, acusado de homicídio contra a senhora Sandra Gomide, também jornalista brasileira, no dia 20 de agosto de 2000, no Maras, na cidade de Ibiúna. Só para fidelidade ao rito, Ministério Público encontra-se à minha direita, defesa à minha esquerda. Gostaria de registrar a presença do senhor Antônio Marcos Pimenta Neves. Ele se encontra? Ok. Bom, essa fase, nesse primeiro momento, irei fazer a exortação aos jurados, que é uma espécie de juramento, ok? Eu irei proferir a exortação e os senhores, quando eu terminar, chamarei nominalmente um por um, levantará o braço esquerdo e dirá: assim eu prometo, ok? Em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Senhora Nathalie Vasconcelos. Senhor Jorge Antônio de Queiroz. Senhor Lucas Nonato. Senhor Nilnei Dias. Senhora Lucalva da Silva. Senhora Lucimara Pereira. Senhora Adriele de Jesus. Ok, vamos todos se sentar, por favor. Bom, iremos dar início aos trabalhos. Gostaria de lembrar aos senhores que nesse primeiro momento serão arroladas as testemunhas, primeiramente trazidas ao Ministério Público. O Ministério Público tem alguma testemunha a ser ouvida? Passo a palavra ao Ministério Público que irá arrolar suas testemunhas. Boa noite a todas, boa noite, Excelência, boa noite, meus caros colegas de defesa, aos meus caros colegas de acusação e aos caros jurados. Desejo a todos uma boa noite, que tenhamos um excelente júri. É uma honra estar aqui e venho a presente lamentar este ocorrido caso, a respeito do nosso réu de Pimenta Neves, e quem vai narrá-lo para todos é a doutora Gabriele, que nós chamamos agora como... Bom, a senhora Sandra, ela vivia um relacionamento... Essa fase é a fase de serem arroladas as testemunhas trazidas pelo Ministério Público. A fase de debate é na fase seguinte. O Ministério Público tem alguma testemunha a ser arrolada? Sim. Deixa eu chamar a gentileza ao senhor João Quinte. Boa noite, senhor João Gomide, tudo bem? O que o senhor ouviu exatamente naquele dia do assassinato? Boa noite a todos. No dia do assassinato, eu estava trabalhando a uma distância mais ou menos uns 30 metros, quando eu vi esse senhor Pimenta Neves pegando pelo braço de Sandra e tentando jogar ela no carro. Ela foi empurrada para dentro do carro dele e na sequência ela conseguiu se sair e saiu correndo. A partir daí eu só ouvi 2 disparos. Diante daquela cena eu fiquei muito assustado e saí daquele lugar.
Senhor João, o senhor disse que ouviu o disparo, correto? Sim. Logo após os 2 disparos, né, chegaram outras pessoas ao redor de onde aconteceu o crime? Tinha muitas pessoas no ar nesse dia. Não estava sozinho, tinha outras pessoas também. Sem mais, os colegas têm alguma pergunta? A defesa teria alguma pergunta que gostaria de fazer ao senhor João Quinto? Por favor. Senhor João Quinto, né? Visto que o réu Pimenta Neves se entregou horas depois à polícia, após ter cometido o crime, e o senhor presenciou, né, o cometimento do crime, por que o senhor não prestou queixa à polícia no momento em que o senhor viu o crime ser cometido? O senhor foi omisso ao crime? Eu, quando observei que aconteceu os 2 disparos, eu estava a uma distância de mais ou menos 30 metros, eu saí daquela posição e fui para o meu local de trabalho, minha casa, onde eu sempre fico. Saí daquela posição e fui para minha casa. O senhor disse que tinha outras pessoas no local, né? Presenciaram também o ocorrido. Porque nenhuma dessas pessoas, nem sequer uma pessoa, se teve a denunciar o ocorrido. O senhor tem noção de por que ninguém no momento não denunciou a polícia? Não sei responder. Boa noite a todos. Eu queria saber do senhor qual o comportamento de Pimenta Neves durante as idas dele ao Aras. Ele sempre passava, falava com todos. O comportamento dele é natural, como qualquer outro frequentante do Aras. Mas nesse dia ele estava um pouco agitado. O que você chama de agitado? Ele estava nervoso? Você percebeu ele discutindo com alguém? Coisa parecida? Ele estava agitado no sentido dos gestos que ele estava fazendo. Principalmente no momento que ele pegou a Sandra e jogou no carro. Então ele estava abalado, com gestos rápidos, assim, não o normal dele. Senhor João Quinto, o senhor sabe me dizer se esse estado alterado que o senhor Pimenta apresentava era só em alguns momentos ou era sempre? Ele sempre era um cara alterado? Nesse dia ou ao longo do processo que ele frequentava no bar? Sim, pelo que o senhor conhecia dele, ao longo dos dias que ele estava... Está se tornando repetitivo. A testemunha já falou que ele era uma pessoa calma e que no dia estava agitado. Vossa Excelência, eu perguntei simplesmente a frequência do comportamento do Pimenta, não o momento em que ele se encontrava. Momento. Doutor, atenha-se a perguntas objetivas. O senhor que aqui está sendo inquirido é uma testemunha da cena do crime. Tá? Eu peço que atenha-se a perguntas objetivas, não fique passeando pela mesma coisa todo o tempo. João Quinto, né? Seu nome? Boa noite, sou João Quinto. Queria tirar uma dúvida com o senhor. O senhor acabou de falar aqui que viu o seu Pimenta pegando a senhora Sandra pelo braço, a colocando no carro. Qual foi a sua reação no momento? Observação. Eu estava a 30 metros, eu parei para observar. E aí eles, por terem um relacionamento, fiquei na posição onde eu estava apenas. Caros jurados, queria... Nesse momento é o momento de questionamento às testemunhas. Vocês terão a fase de debate para se dirigir diretamente aos jurados. Mais alguma pergunta? Senhor João Quinto, então, queria só tirar uma dúvida com o senhor. O senhor estava no ar no momento, a 30 metros, o senhor disse, a partir do momento que viu o senhor Pimenta pegando pelo braço e colocando no carro, o senhor voltou ao seu local de trabalho. Sim ou não? Eu observei o ato, ele jogou ela no carro, repetindo o que eu tinha falado. Depois disso ela conseguiu se sair
e eu ouvi o disparo. Eu não fiquei o tempo todo, eu observei aquela cena, continuei minha atividade e depois eu voltei para o lugar onde eu sempre fico. Então, o senhor não fez nada no momento, não foi, senhor João Quinto? O senhor só voltou para o seu local de trabalho. Vossa Excelência, eu acho que o senhor João Quinto deveria estar no banco do réu. Eu vou indeferir, não, momento, peço calma ao Ministério Público, eu vou indeferir esses questionamentos, porque o que aqui está sendo analisado é o mérito do possível homicídio da senhora Sandra. Essa questão de omissão de justiça já é uma outra pauta. Eu peço que atenha-se à pauta da acusação de homicídio contra a senhora Sandra Gomide. Mais alguma pergunta? O Ministério Público ainda tem alguma interpelação? Gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor João Quinto. Há quanto tempo o senhor trabalha no ARES? Eu tenho mais de 5 anos que trabalho, em torno de 6 anos, mais ou menos. 6 anos. O senhor sempre presenciava o senhor Pimenta Neves no ARAS? Sempre ele frequentava? Ok. O senhor pode me informar por quanto tempo o senhor Pimenta permaneceu no ARAS nesse dia? O senhor chegou a ver isso? Não, mas eu pergunto, em relação, o senhor observou já o senhor Pimenta Neves chegar ao ARAS antes? O senhor, sim, o senhor já tinha... Certo. E até o momento que o senhor acompanhou o acontecimento, por quanto tempo, em média, o senhor Pimenta Neves já tinha no ARAS? Por quanto tempo ele já estava lá? O senhor pode observar o que ele fez enquanto estava lá, no ARAS? Aparentemente, como que o senhor Pimenta encontrava-se? Como ele estava aparentemente o senhor olhando? Nesse dia ele estava mais agitado do que os dias anteriores que ele costumava. Ok. Muito obrigado, o senhor está dispensado. O Ministério Público tem ainda alguma testemunha a ser arrolada? Por gentileza, que adentre a senhora Marleide Fátima, a esposa do dono do ARAS. Não tem entendimento que você... Não tem entendimento de você questionar os testes do juiz. É acompanhar também o protesto, uma observação. Senhora Marleide, boa noite. A senhora sabe que a senhora está aqui apenas para responder a perguntas objetivas e que se dignem ao nosso réu. A senhora conversava antes do assassinato? A senhora pode relatar exatamente como era essa conversa? E há quanto tempo foi feita essa conversa? A gente conversava sempre. Inclusive, teve uma noite, um dia que ela me contou. Teve um dia, inclusive, que ela me contou que o doutor Pimenta ameaçou ela de morte e que ela não deu queixa porque ela estava com medo. Inclusive, nesse dia, eu vi alguns hematomas no pescoço dela, no rosto. Aí eu perguntei a ela quem foi que fez aquilo. Ela falou que foi seu Pimenta. E o que a senhora Sandra respondeu sobre esses hematomas? Ela falou que foi o ex-namorado, Pimenta Neves. Apenas isso ela comentou com a senhora? Ela não relatou mais nada, não falou se ele já tinha passado, se ela já tinha passado por essas situações anteriormente? Eu não entrei em detalhes porque ela ficou muito nervosa e começava a chorar. Como todos sabemos, como a gente passa por esses momentos, é muito confuso a gente falar a respeito. A senhora era muito amiga dela, muito próxima? A gente conversava bastante, jantava, almoçava. Então, há de convir que a senhora era uma pessoa de confiança da senhora Sandra. Na manhã do crime, em que o senhor Pimenta conversava com a senhora e o seu marido, qual era o comportamento dele? Ele agiu naturalmente, só que ele ficava muito sem atenção para os carros que entravam e saíam do ar, olhando para a estrada o tempo todo.
Ele apenas olhava para a estrada o tempo todo. E a senhora percebeu algum comportamento diferente? Ou ele até mesmo mostrou que iria fazer algo ali com ela naquele momento? No início eu achei meio estranho, porque ele ia pro Aras para montar a cavalo, cavalgar, não fica olhando os carros. E o que a senhora acha sobre esse crime? Como é que a senhora pode relatar a respeito? As testemunhas, elas não acham. Elas viram ou ouviram. Reformule a pergunta, por favor. O que a senhora pode relatar sobre o que viu sobre o crime, hein, senhora Fátima? Foi premeditado, porque ele ia pro Aras, cavalgava e ia embora. Ele não ficou lá por muito tempo, ele ficou muito inquieto lá, não cavalgou nesse dia, ficou só olhando o movimento dos carros. Mais perguntas, Excelência? Satisfeita. O que seria esse pouco tempo? O tempo é relativo, 1 hora, 2 horas. Isso. Outra pergunta. Senhora Marley, me notifique uma coisa sobre a questão de que teve um evento, um churrasco nesse mesmo dia. Por que o seu Pimenta Neves não aceitou o convite? É verdade, tinha alguns amigos dele lá que estavam fazendo comemoração, tinha churrasco, bebida, mas ele não aceitou. Ele só ficava olhando pelos carros, os carros que entravam e saíam do Aras. Ele chegou a voltar depois que ele foi embora? Ele saiu, mas voltou e ficou lá até o final. A defesa tem alguma pergunta a fazer à testemunha? A senhorita disse que o senhor Pimenta recusou o convite para a festa, não é isso? Correto. Onde a senhorita presenciou essa recusa ao convite? Como a senhora tomou conhecimento disso? Eu estava com meu esposo e Pimenta Neves conversando. Veio um amigo dele até nós e convidou ele. Agora, uma dúvida, senhorita. O que o senhor Pimenta fez o dia todo na fazenda, no Aras? Olhou o cavalo com muito costume, não cavalgou e ficou lá na fazenda, no Aras, o dia todo, observando os carros que saíam e chegavam. A senhorita disse que, como de costume, o senhor costumava cuidar dos cavalos? A cavalgar, sim. Em relativo à coisa, Pimenta Neves, o comportamento dele durante esse período que ele ficou no Aras, no dia que ocorreu o crime, você pode imaginar, estava, se estava nervoso, qual era a situação dele? Sem perguntas. A senhora acabou de afirmar aqui que o seu Pimenta Neves, nesse dia, ele costume, ele cuidava dos cavalos e olhava os cavalos e ele ficava cavalgando e nesse momento ele olhava os carros, correto? Ele chegou no Aras, olhou o cavalo com muito costume, não cavalgou e ficou praticamente de frente ao Aras, só observando os carros que entravam e saíam do Aras. A senhora teve acesso ao caso? No caso do seu Pimenta Neves, há um tópicozinho que eu quero só informar a senhora, que na data, no dia do seu Pimenta Neves, ele foi um dia até atípico, e a gente vai, durante o processo, a gente vai mostrar isso. Estou perguntando, Vossa Excelência, de costume, a gente vai provar isso para vocês durante o decorrer do processo. A senhora acabou dizendo que o seu Pimenta Neves ficou olhando os carros, mas há testemunhas que falam que o seu Pimenta Neves ele apenas cuidou do cavalo. A senhora está entrando em contradição? Protesto, só um protesto.
Ela já relatou. Volto a repetir, a senhora acabou de falar que seu Pimenta Neves estava cuidando dos carros. Olhando os carros. E ele cuidou dos cavalos. Olhou os cavalos. O cavalo. Só continuar raciocínio. Quantos cavalos a senhora... Qual que é a finalidade de saber o número de cavalos? Doutor, qual que é a finalidade? Não, sim, mas aqui essa pergunta é objetiva, essa pergunta não tem nada a ver. Vossa Excelência, na instrução, o senhor João Quinto afirmou, o senhor João Quinto, na instrução, O doutor não pode fazer referências à audiência de instrução, sob pena de nulidade da aula do processo. Senhorita, qual o comportamento que a senhora observava no senhor Pimenta no dia do ocorrido? Essa pergunta já foi respondida. A defesa ainda tem alguma outra pergunta diferente das que já foram pensadas? Ok, para acabar com o questionamento, eu gostaria de fazer alguns questionamentos à senhora Marley de Fátima. Qual foi, de fato, o comportamento que a senhora presenciou do seu Pimenta Neves nesse dia? Certo, mas a senhora relatou que ele também estava cuidando dos cavalos. Ele estava cuidando dos cavalos ou olhando os carros? Ok. A senhora relatou... Confirma, a senhora é amiga da vítima, não é isso? A senhora é amiga da vítima? Certo. A senhora relatou aqui que a vítima contou para a senhora que o senhor Pimenta ameaçou-a de morte. Foi a primeira vez que ela relatou isso para a senhora ou tiveram outras vezes que ela já tinha relatado? Ok. Sem mais. A senhora está dispensada. O Ministério Público ainda tem uma testemunha a ser arrolada. Chamo agora a senhora Fátima Assunção, a funcionária do jornal. Senhora Fátima Assunção, boa noite. Fátima Assunção, funcionária do jornal. Boa noite, senhora Fátima. Eu gostaria que a senhora me relatasse como o Pimenta Neves era conhecido na empresa a qual trabalhava. Prepotente, egocêntrico, dava em cima das mulheres funcionárias, principalmente as que chegavam com menos tempo na empresa. Mostrava a todos os funcionários que ele sempre foi o melhor, que ele é o melhor em tudo e que ele comanda tudo. A senhora também poderia relatar para os presentes como a senhora Sandra era conhecida também na empresa a qual trabalhava? Era uma pessoa muito responsável, muito dedicada e sempre cumprimentava todos. Era um ser humano de paz, que fazia com que o ambiente de trabalho tivesse totalmente paz. O que aconteceu no dia da demissão da senhora Sandra? A senhora pode também relatar? Ele a chamou na sala e com pouco tempo ela saiu e ele começou a gritar, dizendo que ela era uma incompetente. Gritava o tempo todo na frente dos outros funcionários, levando a entender que ela era uma péssima funcionária. Mas ele era muito prepotente. Apenas mais uma pergunta, senhora Fátima, para poder encerrar. Qual era o cargo da senhora Sandra na empresa? Ela era repórter, mas logo depois do término do relacionamento, ela foi para aprendiz. Sem mais, excelência.
Embolou ali. Senhora Fátima, a senhora já ouviu alguma vez no local de trabalho onde vocês conviviam algum boato de traição da senhora Sandra? Não, momento nenhum. No momento que a senhora estava, no momento que a senhora ouviu, outros funcionários também podem ter ouvido também, o momento que ele chamou ela de incompetente, ele gritou ou ele somente falou e outra pessoa passando ouviu? Ele chegou a explanar isso de uma forma diferente? Ele estava muito nervoso e estava falando para os demais funcionários ouvir que ela era incompetente e falou diversas vezes. Sobre a competência dela no trabalho, né? Porque não justifica ela ter tido seu cargo reduzido. A senhora achava, a senhora... Pronto, vou fazer uma pergunta, vou reformular a pergunta. Ela era uma pessoa incompetente para ter o seu cargo reduzido dentro da empresa? Não, era muito responsável, proativa, inteligente e fazia do seu cargo da melhor maneira. Senhora Fátima, qual era o comportamento de Pimenta Neves quando Sandra tinha convivência com outros colegas? Vossa Excelência, protesto. Foi urgido e a pergunta apenas do momento clínico. Já pensei mais de 3 perguntas aqui, fora do contexto do clínico. A defesa não pôde perguntar o comportamento habitual do Sr. Pimenta. A acusação perguntou por 3 vezes o comportamento habitual dos danos. As perguntas que constem aspas, eu me revolvo devagador esse referimento das perguntas à defesa. Peço novamente o relatório das outras testemunhas que passaram aqui, para atestar no mesmo sentido o comportamento habitual do Sr. Pimenta, porque é de grande valia para a defesa explanar isso autorais. Pronto. Vocês irão continuar com essas perguntas em relação a o que antecedeu ao crime? Não. Doutor, para que fique mais justo, quem que o senhor gostaria de requerer novamente? Eu gostaria da senhorita... Certo. Depois do momento que essa testemunha for finalizada, a gente chama novamente a senhora Marleide Fátima. O Ministério Público ainda tem alguma pergunta a ser feita à testemunha? Eu acho que a pergunta, eu tenho certeza que as perguntas dos colegas para explorar sobre o comportamento dele. Não cabe esse tipo de interpelação nesse momento, somente na fase de debates. O Ministério Público ainda tem algum questionamento a ser feito? Pode prosseguir. A defesa tem algum questionamento a ser feito à testemunha? Por favor. Senhorita, a senhora disse que não ouviu boatos de traição por parte da senhorita Sandra da empresa. Qual que era a relação íntima que a senhora tinha com a senhorita Sandra, fora da relação profissional? Era só profissional. Na empresa não havia, pelo menos eu, não ouvi nenhum boato. Agora, senhorita, qual o comportamento habitual do senhor Pimenta Neves na empresa? Como eu já havia falado, ele era egocêntrico, prepotente e mal educado. Mais perguntas? Ok, acho que o testemunho da senhora ficou bem claro, a senhora está dispensada. Muito obrigado. A defesa, qual que seria a outra testemunha a ser ouvida? Não, a testemunha que vocês requereram novamente do Ministério Público, vocês ainda vão requerer? Ok. O Ministério Público ainda tem alguma testemunha a ser arrumada? Por favor.
Chamo agora o senhor João Gomide, o pai da vítima. Boa noite, senhor João Gomide. O senhor poderia relatar como era o comportamento do senhor Pimenta ao fim do relacionamento com a sua filha? Ele fazia muitas ameaças e cobrava tudo que tinha dado. Ela era uma parte dele, se sentia propriedade dele, cobrava tudo que tinha dado e não aceitava o final do relacionamento. O senhor chegou alguma vez a ligar para a senhora Sandra, ou ele também chegou alguma vez a ligar para o senhor para poder relatar algum acontecimento ou algo que possivelmente poderia ter acontecido com ela? Ele me ligou uma vez dizendo que não ia dar sossego a ela enquanto ela não devolvesse tudo. Ele levava a relação bem do lado material. Já estava achando que era uma propriedade dele. Então pedia tudo de volta e ele me passou isso por telefone. Que ia querer, não ia dar paz a ela enquanto não tivesse tudo de volta que tinha dado. O senhor sabe ou soube de algum tipo de tratamento desrespeitoso que Pimenta chegou a cometer contra a sua filha? Além das situações que ocorreu com ela a respeito dos hematomas, o senhor também chegou a presenciar isso? Uma certa feita ela me falou que ele chegou de prostituta, de vagabunda, e chegou a agredir na frente da casa dela. Eu não cheguei a ver, porque senão ia ser uma situação mais complicada ainda. O senhor tinha conhecimento e já, como o senhor até mesmo já relatou há pouco, que presenciou, né? Não chegou a presenciar, mas pôde, chegou aos ouvidos do senhor a respeito do tratamento dele com a senhora Sandra. Então, pode-se dizer que esse comportamento dele era conturbado, cheio de idas e voltas esse relacionamento? O senhor poderia confirmar isso? Sim. Voltava, terminava, ela tentava. Ele tinha um comportamento um gênio muito forte, minha filha também tinha, mas ele sentia pelo fato da relação também trabalhista que tinha com ela, misturava a situação. E diversas vezes, por brigas, voltas. Como a senhora Sandra atendeu o telefone naquela noite que foi agredida, o senhor chegou a presenciar também essa cena? Eu percebi que minha filha estava muito nervosa, temia pela vida. Inclusive, ele invadiu a casa dela e apontou a arma para a cabeça. Ela trocou a fechadura, botou outro cadeado, mas as ameaças continuavam constantes. Atualmente, qual a situação da companheira do senhor, que é a mãe da senhora Sandra, a dona Leonilda? Como ela se encontra atualmente, após esse fato? Na realidade, foram 3 mortes. Minha esposa morreu. Ela vive com sentimentos bipolares. Ela chora todos os dias. Pergunta se minha filha está fazendo reportagens. Ela sempre está achando. E depois se acolhe e é muito emocionante falar sobre isso. Eu sei que o momento é necessário. Então ela chora. Depois ela começa a ter alucinações de que ela ainda está trabalhando, de que ela ainda está retornando para casa. Porque ela foi a nossa grande esperança. Todos os nossos investimentos nós fizemos por ela. Dói até ouvir aqui suspeita de suicídio. Minha filha teve 3 graduações, jornalismo, economia. Ela gostava dele demais, ela amava a vida. Então dói para o pai, mesmo nessa situação, sabendo que é a busca da justiça, ouvir que ela não consigo passar na minha cabeça essa ideia de que ela suspeita de ter tirado a própria vida. E como era a relação do senhor com a senhora Sandra? Era tudo para mim. Tudo que foi. O pouco que a gente conseguiu dar para ela conseguiu multiplicar, ela conseguiu todas as graduações dela com muito esforço.
e era a nossa grande esperança, né? Eu preferia ter um câncer novamente do que ter perdido minha filha nessa situação. Só mais uma pergunta, senhor João Gomide. Com a prisão de Pimenta Neves, o que isso poderia trazer para o senhor como pai da vítima e para o senhor como ser humano e também para a família do senhor? Como é que o senhor poderia? Eu vou indeferir essa pergunta porque já está induzindo os jurados a uma possível pena, ok? A uma possível prisão. Excelência, eu aceito o indeferimento. Sem mais perguntas. Senhor João, boa noite. Quero te fazer uma única pergunta e quero perguntar ao senhor como o senhor se sentiu ao receber essa notícia tão trágica. Foi grave porque na data de 19 de agosto, um dia antes, ele esteve lá em casa. Minha esposa fez o frango para ele. Então, tinha passado a ideia de que já tinha terminado tudo, que já tinha acabado. Então, para nós, pais, era aquela situação de que já estava resolvido. E no dia seguinte, ele vai, cuida dos cavalos, aguarda, segundo relatos, né, a chegada dela e de minha sobrinha, e mata minha filha com um tiro na cabeça como se fosse um animal. Então dói todo dia quando eu lembro disso. É uma segunda morte que acontece na minha vida. Sem mais perguntas. A defesa tem alguma pergunta para as testemunhas? O senhor pode me relatar como era o relacionamento de Pimenta Neves com a sua filha no início desse relacionamento? No início. Como todo relacionamento, tudo começa nas flores, né? Em qualquer situação, ninguém se apaixona por outra pessoa com uma situação que já era de possessividade, de sentimento de propriedade. Então, no início, havia uma empatia entre eles dois, mas só que com os vários, com a atitude dele de propriedade, de querer saber, controlar tudo que ela fazia, os acontecimentos vieram à tona. A partir de que momento foi que ele mudou com ela, que ele começou a ter esse tipo de comportamento? Fica difícil mensurar, porque pai não está 24 horas com os filhos, né? Mas não existe momento. Quando acaba o amor, acabou tudo. Para ela já tinha acabado há muito tempo, ele não aceitou esse final. Então não posso mensurar quando é que começa, quando é que termina. Eu sei que entre eles dois, para ela já tinha terminado há muito tempo. E ele continuava querendo, forçando, chantageando, como se os bens que ele fosse tomar dela. Então eu não posso dizer assim, a partir de qual momento. Eu sei como homem, eu sei que eu devo respeitar a minha esposa. Quando ela não quer mais, eu não posso aceitar. Só que pela relação que eles tinham no profissionalismo e a ascensão dele, aí é uma situação muito mais complicada, porque se misturava o relacionamento com o profissionalismo. Ele tinha um cargo superior dela e fazia disso uma chantagem também. Então não acredito nem que talvez tenha sido até entusiasmo, não acredito que tenha acontecido amor nesse relacionamento. Você falou que ele agredia ela, que o relacionamento era conturbado. Só que eu me perguntei quando foi que teve início, quando iniciou essa perturbação, esse problema todo no relacionamento deles. Você não lembra quando foi a primeira vez que ele agrediu ela, quando foi um ano, meses depois? Perguntei essa. Simplesmente eu te respondo. Não tem como eu avaliar essa questão. Até porque os filhos escondem dos pais o relacionamento. Sim, e claro, mas eu tenho como mensurar. Pode ser que ela tenha apanhado antes e eu não tinha visto. Então o que acontece é o seguinte, houve o início de flores, mas a maior parte foi. A sua filha relatou algum momento que Pimenta Neves ele fazia uso de medicação controlada e que ele tinha algum tipo de transtorno, alguma coisa desse tipo?
não esconde, né? Feriria a masculinidade dele e demonstrar que fazia dependência de uso. Até então. Essa para fundamentar a última pergunta aqui para concluir. Senhor João, o senhor disse em entrevista para uma emissora de televisão que o senhor relatou na entrevista o motivo da agressão que ocorreu no apartamento do senhor Pimenta Neves da sua filha. O senhor poderia relatar da mesma forma aqui para a gente o real motivo da agressão? No momento eu estou muito emocionado, eu não vou lembrar todas as entrevistas que eu fiz, mas com certeza ela não tinha nenhum fato que merecesse ser agredido. Isso não há nada no mundo que justifique um homem, nem no nosso ordenamento jurídico, que justifique um homem agredir uma mulher. Me perdoe que agora eu não tenho como lembrar sobre isso. Para refrescar sua memória, o senhor disse que foi pelo motivo de ela chegar. A sua filha. Ok, você. Para fundamentar as suas perguntas, a argumentação. A testemunha não se lembra, eu queria relembrar para fundamentar a argumentação, você. O senhor disse que foi pelo motivo de ela chegar ao apartamento e encontrar o senhor Pimenta lendo os e-mails dela. O senhor disse em entrevista que o senhor Pimenta se revoltou com algo que viu aos e-mails e em seguida agrediu a senhora Sandra. O que o senhor acha que o senhor Pimenta Neves... Só para relembrar, perguntas objetivas. Testemunhas viram e ouviram, não acham? O senhor já ouviu algum boato de traição por parte do senhor Pimenta Neves? Mesmo que houvesse, nada justifica tirar a vida de uma pessoa. O tempo em que, por favor, deixa eu desabafar. O tempo em que você lavava a honra com sangue já se lascou. Eu não te fiz essa pergunta, eu não perguntei se tinha motivo ou não para ele matar, mas muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Me diga uma coisa. Pimenta Neves, ele namorou sua filha há quanto tempo mesmo? Cerca de 2 anos, não lembro agora exatamente. Foi todo o período que ela entrou. O pai da capital, o pai é onde para saber o pai. O tempo eu não consigo lembrar agora, mas desde que ela entrou na Gazeta Mercantil, no estado de São Paulo, não lembro agora, que eles começaram a se relacionar. E aí ela foi sendo promovida, alguma coisa assim, não tenho condições agora de responder essa pergunta. Exatamente. E não vejo motivo. Lembre-se que a defesa tem todo o respeito, todo o sentimento pelo que ela fez. A defesa não tem alguma pergunta a ser feita à testemunha? Gostaria de fazer uns questionamentos ao senhor. Apenas um. Como era a convivência do senhor com o senhor Pimenta Neves durante o tempo em que ele namorou a sua filha? Sempre foi respeitadora. Tão respeitadora que na véspera ele comeu na minha casa, sentou na minha mesa e me enganou totalmente de que outro dia seria o dia da noite do meu filho. Claro que a gente pode ter algum momento em que a gente não vai sabendo o que está acontecendo, que eu tinha consciência, né, do que já estava acontecendo, dos desentendimentos de minha filha com ele, e a gente pode ter vindo a ter algum desentendimento, mas eu ficava numa situação muito triste de não ter como resolver aquela situação. Ok, mas o senhor está dispensado. Muito obrigado.
Ministério Público não tem alguma testemunha a ser arrolada. Passam agora as testemunhas da defesa. A testemunha tem alguma defesa a ser... A defesa tem alguma testemunha a ser arrolada, perdão. Gostaria de chamar o senhor Geraldinho Barreto, é o trabalhava no Aras, a lanchonete do Aras, né? Ele era profissional da lanchonete do Aras. Senhor Geraldinho, o senhor estava presente no dia do ocorrido do assassinato da senhorita Sandra? Eu estava trabalhando lá no Aras, quando o seu Pimenta Neves chegou para fazer um lanche, e a partir dessa hora eu não vi mais o ocorrido. Agora, o senhor pode relatar para a gente aqui qual era o comportamento habitual do senhor Pimenta Neves? O Pimenta Neves, ele chegava sempre e nós fazíamos sempre um sarcasmo com ele, e ele gostava, dava risada, dia sim, dia não. Às vezes chegava meio assim irritado, que era perceptível, assim, que ele estava com algum distúrbio, alguma coisa assim, não sei bem dizer. E a gente ficava assim meio preocupado, não brincava com ele sempre. Era assim, de vez em quando ele chegava assim, bem, né, humorado, a gente brincava. Fora disso, a gente não brincava com ele assim, não. Então o senhor disse que ora ele estava bem, ora ele estava mal-humorado? Era perceptível essa variação psicológica dele. Tem mais perguntas? O Ministério Público tem alguma pergunta a ser feita à testemunha? Senhor Geraldinho, o senhor tem formação em psicologia, psicanálise, algo do tipo? Porque o senhor Everaldino relata o que aparentemente percebeu do senhor Pimenta Neves. Aparentemente, algo assim. Ele pergunta e interferir. Tem alguma pergunta no Ministério Público para fazer? O senhor está dispensado. Muito obrigado, professor. A defesa tem alguma outra testemunha a ser ouvida? Gostaria de chamar a senhorita Larissa Carneiro. Ela é psiquiatra. Vossa Excelência, temos aqui uma profissional, uma psiquiatra, a senhorita Larissa Carneiro. Senhorita, como a senhorita conheceu o réu Pimenta Neves? Eu conheci ele através de consultas que foram feitas no meu consultório e que ele foi levado pela sua família. Segundo o conhecimento profissional que a senhorita tem, o que o senhor Pimenta Neves apresentava? Ele apresentava uma patologia que se chama transtorno de personalidade, na qual, sem o devido tratamento, pode apresentar agressões severas e paranoide, ou seja, alucinações. Uma pergunta, pela sua formação técnica, uma pergunta objetiva pela testemunha ter propriedade para responder isso. O senhor Pimenta Neves poderia ter cometido algum homicídio em função da doença que o mesmo possuía? Sim, poderia. Se ele estivesse em episódio de crise, sim. Porque ele não estava na sua consciência plena. Doutora, Pimenta Neves, ele estava fazendo tratamento com a senhora? Ele começou o tratamento, mas não deu continuidade. E até onde me foi passado pela família, e pedido de ajuda, ele não estava tomando os seus remédios indicados. O que pode acarretar o paciente não estar fazendo o tratamento? O que pode acontecer? O que ele impressiona com sua experiência, o que pode acontecer com uma pessoa que tem um transtorno bipolar? É transtorno bipolar, não é isso? Isso.
Como ele pode se comportar sem estar fazendo tratamento, sem estar usando a medicação? Sem estar fazendo o devido acompanhamento médico e sem estar fazendo uso dos seus remédios, os episódios de crise tendem a ser mais recorrentes. E as alucinações e agressões também, porque isso faz parte do transtorno de personalidade, dessa devida patologia em específico. Essa outra pergunta pertinente, pela formação da doutora, a senhorita pode me dizer se algum impacto emocional, por exemplo, uma traição, provavelmente por parte da esposa, poderia agravar a situação psicológica do Sr. Pimenta? Sim, porque nesse caso, os pacientes tendem a ficar mais sensíveis. Então, qualquer episódio emocional mais gravoso pode gerar crise. Obrigado, sem mais perguntas. O Ministério Público tem algum questionamento a fazer à testemunha na defesa? Boa noite, a psicóloga Cris. Teve várias consultas com o senhor Pimenta, né? Nessas consultas, alguma vez ele chegou a relatar alguma coisa sobre traição? Ele vislumbrou, teve alucinação, algo do tipo? Ele se sentiu incomodado com a traição. Se sentiu incomodado de que forma? Ele falava o que do comportamento? Excelência, eu protesto isso pode que a doutora ela pode expor a reação do paciente. Mas da mesma defesa falou sobre o A doutora ela não é psicóloga, mas ela teve contato com o paciente. Eu quero saber se esse contato ela teve uma verificação. Usando das atribuições dos diagnósticos que a psiquiatra pode proferir, eu defiro a pergunta e peço que continue. Mas acontece isso porque nós temos aqui também um relatório médico de uma psicóloga que examinou o réu depois do ocorrido. psicóloga ou psiquiatra? Psicóloga. Excelência, a psicóloga não é competente para detectar. Calma. Então, eu não falei é a mesma psicóloga falou que ele é bem apto, consciente de todos os atos do dia. Excelência, psicóloga não é psicóloga da relatório. Ela é psiquiatra, ele está dizendo que ela é psicóloga. Psicóloga não discerne. Ela é psiquiatra. Aqui no nome consta psiquiatra, por favor, senhor é psiquiatra. Mas ele está falando da psicóloga. Está falando de um outro laudo. Ele trouxe outro laudo. Excelência, a defesa tem mais perguntas. Senhorita Larissa, pela sua formação como doutora, a senhorita acredita que outra profissional, por exemplo, uma psicóloga, pode detectar uma doença neuronal em um paciente? Não, não pode. Porque a psicóloga, ela trata de sentimentos e coisas que podem incomodar o comportamento do indivíduo. Mas detectar a doença não faz parte das suas atribuições. Senhora Larissa, a senhora já viu falar que psicóloga tem CRM? Não, não tem. Tem mais perguntas? O Ministério Público tem uma pergunta a ser feita? Por favor. Doutora Larissa, a senhora receitou algum medicamento ao Pimenta? Sim, eu receitei o medicamento, sim. Inclusive foi diazepam e dosapina. Mas, segundo o que eu conversei com a família, ele não estava tomando os medicamentos devidos. Quanto tempo a senhora ficou acompanhando o senhor Pimenta? De 3 a 4 meses no máximo, porque ele não voltou, não deu continuidade ao tratamento. Entre 3 a 4 meses é o suficiente para poder diagnosticar uma doença? Sim. Até em menos tempo é o suficiente para diagnosticar essa doença, porque a análise é feita com base em exames laboratoriais e não só comportamentais.
A senhora, como psiquiatra, né, possui CRM e não é psicóloga, a senhora pode me dizer qual é o CID dessa doença dele? Pode reformular a pergunta, por favor? O CID. A senhora, como psiquiatra, pode me informar qual é o CID dessa doença? Qual a relevância dessa pergunta para o caso? A senhora pode me informar? Sim, como psicóloga, ela não é ou como psiquiatra, ela não é psicóloga, ela possui CRM. Qual é o CID dessa doença? A senhora sabe me dizer? O nome da doença em específico é transtorno de personalidade. Essa doença é uma patologia que, se não tratada, pode gerar crises mais recorrentes. A senhora sabe a diferença entre CID e o nome da doença? Eu não posso me posicionar sobre isso. Eu alego os códigos de ética. Sim, mais. Excelência, há mais uma pergunta do Ministério Público. Essa doença, ela é comprovada também através de algum exame, já que é uma patologia? A pergunta em questão foi respondida, sim. Exames neurológicos podem comprovar determinados distúrbios que se referem à crise em específico. Obrigada. Sim, mais. Eu tenho alguns questionamentos a fazer à doutora. De fato, qual que é o transtorno apresentado pelo senhor Pimenta Neves? Transtorno bipolar, transtorno de personalidade? Para a diferenciação desses transtornos são bem sutis. Elas não são de formas exorbitantes. Então, indivíduos que apresentam a patologia, ora eles podem apresentar uma transtorno de bipolaridade e ora de personalidade. A personalidade se inclui na bipolaridade. Tá, e quais são as características que são apresentadas por quem possui esse tipo de transtorno? Ele apresenta agitação, delírio e alucinações, paranoias. Pode enxergar coisas em uma esfera de proporção maior do que o plano da missão, devido à doença. O réu, ele procurou a doutora ou foi levado de forma compulsória? Ele foi levado pela sua família. Quais problemas a família relatou para levá-lo ao seu consultório? Relatou um comportamento agressivo do indivíduo e bipolar, ora tranquilo e sereno e ora agressivo e com comportamento desequilibrado. A doutora sabia do relacionamento do seu Pimenta Neves com a senhora Sandra? Isso não foi informado pela família. Certo. E ele relatava algo sobre esse relacionamento à doutora? Eu não posso dizer que o indivíduo relatava prefere o código de ética. Qual que era o tratamento que vinha sendo adotado pela doutora para o paciente? O tratamento seria acompanhamento laboratorial e as constantes consultas e medicamentos que foram propostos. Então eram realizadas consultas rotineiras. Consultas rotineiras e dosagem dos medicamentos. Ele apresentava evolução? Inicialmente sim, mas o Pimenta ele deixou de se consultar comigo e eu não tive mais nada. Todas as conversas que eu tive foram da família me relataram que você Silêncio no recinto, por favor. Certo. E assim, durante o período em que o senhor Pimenta Neves frequentava o seu consultório, ele frequentava de maneira regular? Ele frequentava de maneira irregular. Certo. E quando ele retornava, o que ele relatava como justificativa para a senhora por ter faltado? Não se sentia confortável com o tratamento e que não queria dar continuidade. A senhora pode diagnosticar como esse transtorno foi desenvolvido? Esse transtorno pode derivar de determinados fatores. Pode determinar de uma vivência conturbada ou mesmo de algo que seja genético. A doutora avaliou o réu depois do acontecido? Oi?
A doutora avaliou o réu após o acontecido? Não avaliei. Ok. Sem mais, estou satisfeito, está dispensado. Muito obrigado. A defesa tem alguma testemunha ainda a ser arrolada? Por favor. Gostaria de chamar o senhor Hamilton Almeida. Pronto, beleza. Trabalhava com o senhor Meda Neves, tinha relação profissional comigo. Boa noite, senhor Hamilton. Qual a sua relação com o senhor Pimenta? Boa noite a todos. Uma relação estritamente profissional. Direto na pergunta, Vossa Excelência. Por acaso o senhor, sim, de início, o senhor Pimenta Neves vai apresentar uma variação de comportamento da empresa? Eu ratifico com a doutora e com o senhor Geraldino na tese que havia realmente uma mudança de humor muito constante nele, né? Como chefe de redação e eu apenas como funcionário de cargo mais baixo, eu ficava observando sempre o comportamento dele para poder chegar a ele, procurar por ele, quando tinha alguma necessidade, para saber primeiramente como é que ele estava. Eu gostaria de pedir silêncio no recinto e ordem sob pena de suspensão da sessão. Estou vendo conversas, indicações. Por favor, mantenham a ordem do silêncio. Continue, doutor. Senhor, qual a sua relação com a senhorita Sandra Gomide, a vítima? Com a Sandra nós temos uma relação de colegas, basicamente de colegas lá. Às vezes um pouco mais que isso. Só poderia ser mais claro? Na verdade, ela se falava da ascensão dela dentro da empresa, né? Isso aconteceu nos bastidores sobre a ascensão dela. E depois que ela teve essa ascensão, o comportamento dela sempre mudou um pouco. E ela começou a participar mais de algumas festas com a gente, de saídas maiores. O senhor teve alguma relação íntima ligada à senhorita Sandra Gomide? Não. Pessoal, mas havia muito comentário a respeito disso. Mais perguntas, Vossa Excelência. O Ministério Público tem alguma pergunta ainda a ser feita à testemunha? Eu tenho alguns questionamentos. O senhor me confirma o seu nome, por favor? Arilton. Vossa Excelência, por gentileza, posso falar uma pergunta à testemunha? Ok, doutor. Só lembrando que a partir do momento em que o juiz começa a fazer as perguntas, não cabe mais interrelação de nenhuma parte. Como ele não for até o final, eu vou proceder. Senhor Arilton, o senhor já presenciou em algum momento a senhorita Sandra sendo chamada de incompetente na redação? Não, nunca presenciei isso. Obrigado, senhor Pedro. Ok. Senhor Arilton, há quanto tempo o senhor trabalha no real? Estou trabalhando na faixa de 3 anos. Diariamente? Diariamente. Como o senhor percebeu o relacionamento do senhor Pimenta Neves e a senhora Sandra no convívio que o senhor tinha com os dois no jornal? Na verdade, posso dizer que é exatamente o que eu citei antes aqui. Foi meteórico a ascensão dela dentro da empresa. E eles pareciam muito apaixonados nesse período. O senhor sabia que o réu realizava um tratamento psicológico? Não, essas coisas a gente não participava, não tinha acesso a nada disso. Como era o comportamento do senhor Pimenta Neves com os colegas de redação? Exatamente, era inconstante. Tinha dias que ele estava mais propício a conversar conosco e a maioria das vezes também, algumas vezes ele estava
passava direto, ia para a sala dele, não dava muito assunto. Havia esse confronto de personalidade. Certo. Durante esse período que o senhor viveu com o Sr. Pimenta Neves, ele sempre apresentou as mesmas características? Sim. Ok, o senhor está expressado, muito obrigado pelo testemunho. A defesa tem alguma testemunha a ser rolada ainda? Por favor. Vossa Excelência chama aqui o Sr. Cláudio Leal. Cláudio Leal é um amigo de Sandra, pessoal. Seu Cláudio Leal, o senhor pode me dizer qual é a sua relação com a senhora Sandra? Meu amigo, mas a gente tinha uma relação mas assim, que na verdade a gente tinha uma relação, nós queríamos talvez constituir, não teve tempo, infelizmente, constituir uma família. Silêncio, por favor. Tanto falei, queria, apesar de toda a situação que a gente estava, casada, eu sabia que ela era casada, sabia da situação, mas a gente esperava que tivesse muito tempo para podermos formar um casal. Uma pena ter tido esse tempo. Eu amava Sandra, ela era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa, Sandra. Ela não merecia. Senhor Cláudio Leal, o senhor Cláudio Leal, né? O senhor se abre para responder as outras perguntas? Senhor Cláudio Leal, o senhor já ouviu falar de algo chamado relação por interesse? Já ouviu sim ou não? Sim. Dentro da própria relação de Sandra, ela chegou a apontar ao senhor algo relacionado, ou até a própria relação de Sandra com o senhor. Ela era uma pessoa possessiva? Sim ou não? Não. Ela não era uma pessoa possessiva. Sandra fazia determinadas cenas, ou proporcionava determinadas cenas para que o senhor sentisse ciúmes ou algo do tipo? Às vezes. Às vezes. Volto a perguntar, Sandra já contou ao senhor, ou já comentou com o senhor, o real motivo dela estar com uma pessoa 30 anos mais velha que ela? E qual era a finalidade finalmente dela? O senhor pode aqui relatar, porque o senhor está diante de um júri, para nós, nos contando a verdade? Eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas tendo em vista a verdade, eu posso dizer que a Sandra, como falava no casamento dela, mas um pouco ela me disse que no início foi muito por conta de ter sido importante, ela se sentia poderosa. Sandra sempre uma pessoa ambiciosa, sempre quis crescer profissionalmente, e quando ela teve essa oportunidade de conhecer esse senhor, ela aproveitou sim a oportunidade. Ela, inclusive, dizia que tinha relação amorosa com o doutor Manuel, e é isso, ela viu em mim a oportunidade de poder se saciar, se satisfazer e
ser feliz ali no momento que a gente tinha, aos poucos as saídas que a gente tinha à noite, então a gente não ficava muito focado sobre o casamento dela. Mas ela disse que vivia muito com o réu por conta de realmente se sentir poderosa, ser ambiciosa, e teve um recente, antes do terminar, ela disse que eu tento pedir a ela para terminar, mas ela me contou que encontrou o cartão dentro da casa deles, da doutora Larissa, e com status de psiquiatra, e ela entendeu que ele estava passando por problemas. Sandra, como sempre, foi uma pessoa maravilhosa, Sandra. Eu não consigo entender o porquê aconteceu isso, mas ela quis continuar com ele por conta disso. Ela imaginava que ele não fosse superar o Pedro, talvez pela situação que ele estava, e ela, por ter sido ajudada tanto por esse senhor, ela achou que tinha o dever de estar com ele nessa situação difícil e delicada que o senhor passava no momento. Mas eu sempre insistia para terminar, porque não era adequado ficar num relacionamento igual. Você vai feliz e está com a pessoa com pena por interesse. No início foi assim, no final por pena. Muito triste. Só mais uma pergunta para o senhor. O senhor já ouviu falar, ou ouviu falar, na verdade, ouviu falar, o Sandra comentou com o senhor sobre o questionamento que a própria irmã de Sandra fez até no noticiário recentemente. Mas o senhor já comentou algo com o senhor que a própria irmã disse que estava perto do próprio Pimenta Neves bater as botas e ela iria ficar, era uma oportunidade de ela ficar com a herança ou com os bens dele? Já ouvi conversas no telefone, mas de longe, no assunto. Excelência, eu ainda fico porque a vítima não tem irmã, ela tem irmão. Ela tem irmão. Se me permite também essa palavra, se possível. A testemunha, ela está presente em prol da defesa do réu ou da defesa de Sandra? Porque houve uma contradição. Não pode haver defendimento porque há uma contradição. Nós, como MP, estamos aqui em prol de acusação em defesa de Sandra. E perguntas, não foram perguntas longas. Vossa Excelência, Sandra não tem irmã, ela tem irmão. O registro o registro de vocês estão feitos para o jurado, ok? Em relação a se alongar, aqui a gente preza pelo contraditório e pela ampla defesa. Então o testemunho tem todo o direito de se manifestar. Em relação às perguntas que estão sendo feitas a ele, vou deferir o pedido de negação, porque ele fala sobre relatos que passavam com a senhora Sandra que de uma certa forma respaldavam em cima do relacionamento com o senhor Mendes. Por isso peço que o doutor continue as perguntas de maneira breve por conta do tempo. E a última pergunta. Sandra comentou com o senhor referente ao comportamento do próprio Pimenta Neves, se ele tinha algum transtorno ou passava por uma determinada situação? Como eu disse, ela não conversou muito comigo sobre a vida dela amorosa, até porque no momento que a gente tinha para conversar no casamento, né? Mas o porquê ela me disse era que às vezes ele chegava em casa com uma personalidade de estresse, ou às vezes muito calmo, bipolar, e ela não entendia muito o porquê. Ela achava que associava muito ao trabalho, o estresse do trabalho e a pressão do cargo, até que ela encontrou o tal cartão de Larissa, que foi o que ela ainda sustentou um pouco no casamento. Infelizmente, não pude dar uma explicação nesse aspecto. Mais perguntas? O Ministério Público tem uma pergunta a ser feita também. Paulo,
O senhor tem algo que corrobore com o testemunho? Um amor tão intenso deixou vestígios que colegas do trabalho nenhum conhecia tal romance? Tem algo? O senhor tem alguma prova sobre esse romance que se constituía com a vítima? Senhor Cláudio, vou ser bem breve e objetivo. O que te trouxe a prestar testemunho a favor do seu primeiro? Não entendi. O que te trouxe a prestar testemunho em favor ao seu primeiro? Eu vim aqui prestar testemunho em relação ao meu amor por Sandra somente. O senhor disse que ama a Sandra, né? Mas aqui o senhor afirmou, trouxe coisas íntimas dela, né? E eu quero te fazer a última pergunta. O senhor sente algum tipo de raiva do réu? Diminuiu para 10, diminuiu, né? Pode vir para 10 para cada lado, 5 de cada. Sim, mas é. Aquele do tempo do horário, entendeu? Eu fiz até alguma outra consequência da palavra, o senhor está dispensado para dar por testemunho. Então, dadas a fase de interrogação às testemunhas, passo agora a sustentação de debates em 10 minutos, por conta do nosso tempo que está apertado, certo? Começando pelo Ministério Público. Eu gostaria de esclarecer que nessa fase agora, desses 10 minutos de sustentação para cada lado, cada parte tem direito a 3 protestos, ok? Aqui estou cronometrando e essa parte, quando vai fazer protesto, tem que ter até 3 minutos, ok? O cronômetro de quem está sustentando é parado e é iniciado de quem está protestando, ok? Então, início agora 10 minutos para a fase de debates do Ministério Público. Com a palavra do Ministério Público. Boa noite, excelências. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, vossa digna excelência e caros colegas da defesa. É uma honra estar aqui e venho a presente lamentar um caso ocorrido. Bom, primeiro eu quero ressaltar que a senhora Sandra, ela vivia um relacionamento abusivo. Por quê? Tudo começa com flores, promessas, presentes, depois vem a ameaça, ela é exposta, ameaçada, e depois vem as agressões. A partir do momento que dá uma queixa, a pessoa se torna mais agressiva, muitas das vezes levando até a morte. Cabe ressaltar que Pimenta Neves entrou na casa de Sandra sem a sua devida autorização e consentimento, praticando tortura psicológica, ferindo a sua integridade moral, entendeu? E física, e sua saúde, fora a lesão corporal, pois deu 2 tapas, e levantou a arma para ela também. Entrando também na questão da lei do feminicídio, algo muito comum nos dias de hoje. Os casos mais comuns. Hoje, de cada 10 mulheres, 8 sofrem justamente por causa da violência doméstica. Como é que a defesa ela traz uma testemunha para informar sobre episódios de crises que o próprio réu sofria e sobre o tratamento dele, o que pode levar uma pessoa com transtorno bipolar? Foi trazido para a própria defesa atitudes que podem ser consideradas relevantes para a acusação do réu. A testemunha, senhor Cláudio Leal, trouxe argumentos favoráveis para a acusação do réu. Usar a argumentação é defesa do réu ou defesa de Sandra? Porque nós, Ministério Público, estamos com uma acusação do réu em defesa de Sandra. Então, quantas vezes nós, sociedade, vamos aceitar casos de feminicídio onde vem com nova roupagem falando que foi por causa de emoção, sendo que ela não fez ato nenhum injusto de provocação? Até quando vamos aceitar isso? Passo a palavra para meu colega, Dr. Rogério. Além disso, eu queria explanar aos senhores. No século XXI, com 10 e 10 anos aí, é justo alguém morrer por amor? É justo uma mulher que tem desgostado do senhor que ela namorava, se separar e como castigo morrer? É justo? O que aconteceu foi isso.
70 comprimidos após cometer o ato. Mas o laudo diz isso. O paciente apresentou-se neste hospital em consequência dos sedativos que tomou e teve uma overdose. Quando alguém toma vários remédios para dormir, as consequências podem ir de sonolência à morte, dependendo da quantidade e tipo de medicamento ingerido. Excelência, eu protesto. O doutor traz aqui um laudo que não tem prova nenhuma de veracidade. Nós temos o laudo da doutora que testemunhou aqui. Esse laudo, ele passa algo para os nossos jurados, sem que a gente saiba ou conheça a veracidade do laudo. Seu laudo era novidade para a gente. O laudo não foi feito pelo... Eu desconheci seu profissional competente. Momento. Por favor, doutores, o advogado aqui presente que está sustentando a sua fala tem imunidade perante o provimento 188 da OAB Federal para investigar de forma extra e trazer um laudo. O senhor tem alguma coisa para me apresentar os jurados e apresentar, se possível, a defesa? Agora sim, você agradeço a defesa. Pode? Alguma outra interpelação, doutor? Não, só essa. Certo. Eu quero apresentar 3 certo, dias antes. O doutor irá passar a vocês. Lembrando que agora a defesa só dispõe de dois protestos, ok? Um já foi utilizado. Doutor, continue, por favor. Continuando onde eu parei. Na tentativa de se matar para aliviar o que fez, tomou muitos sedativos. Após os efeitos do remédio, conclui-se que o paciente não apresenta sintomas de transtorno bipolar, pois teve total ciência do que fez. Em face deste diagnóstico, o paciente pode ser liberado, evitando cometer o mesmo ato, sem prescrição de uso de remédios. O que ela falou. Então, de acordo com a colega de trabalho, com a esposa da dona do Duarte, que passou aqui foi um crime passional, um crime de ódio. Ela não vai ser mesmo, não vai ter mais ninguém. Ela separou, estava cansada de ser agredida, como o pai relatou, começou com flores, no melhor caminho, mas um pouco tempo ou muito, não sabe dizer, que desvirtuou esse homem. Até a primeira e a segunda. Ela não queria mais. Não já vai para a terceira e acabou. Sempre É a primeira e a segunda, mas pode suprimir. Caso do tempo. Só faz a terceira. Teve uma semana antes de cometer o homicídio. Você diz que tem a primeira e a segunda, mas vai suprimir caso de tempo. Sem ela estar em casa. Se escondeu no armário. E nem por contabilidade, né? E nem por contabilidade depois, só uma arma de 38, encostou no ouvido da mesma. Ameaçou de matá-la, empurrou na cama, desferiu 2 tapas na costa da mão. Xingou de tudo quanto é tipo de número. Mesmo assim, a família, uma semana depois de prestar documento, ele, como se apresentava um cara de bem pro pai, o recebeu um dia, eles almoçaram, voltou de forma premeditada, armado. Ninguém vai com área montar cavalo armado se não for algo pensado. Ele foi armado. O próprio funcionário que ele puxar, tentar jogar dentro do carro, ela conseguiu se desvencilhar do mesmo, correu, ele foi atrás e cometeu. É justo isso? Por não gostar de uma pessoa morrer? É justo? O MP responde em 4 minutos. Boa noite, Vossa Excelência, nobres colegas da defesa, senhores e senhoras que compõem esse conselho de sentença. O fato que nos traz aqui hoje para representar a sociedade acerca desse crime horroroso que aconteceu, a morte de Sandra Muniz, pelo homem sem nenhuma qualificação e de maneira covarde e brutal, assassina a sua companheira por ter ela como objeto de posse e de domínio.
Ele, ao A ver lista, viu? A que ela lista, não queria cada- mais se relacionar com ele, ele começa a persegui-la e coagi-la, de forma psicológica e de forma física. Ele agride ela, com palavrões. Ele persegue ela e vai na casa dos pais dela, na véspera, no dia do crime. Esse homem que a defesa quer colocar como vítima, mas é um cara que, no meu ver, é um psicopata, porque ele planeja por detalhe a forma que ele ia matar Sandra Bonito. A psiquiatra falou que ele sofria de distúrbio mental, e ela falou que é comprovado através de exame, mas uma pessoa que trabalha em algumas empresas e no exame admissional, um dos requisitos é o exame neurológico para admissão, e ele passa, ele faz esse mesmo exame para depósito de água, ele sofre de distúrbio. Ele chega no dia, vai até o Aras, tudo planejado para matar a sua companheira. E ele fica lá de forma fria, passa o tempo ele observando os carros que entravam e que saíam. Quando ele viu, ele percebeu que Sandra não chegava, ele saiu, ele resolveu ir embora. Mas quando ele sai, ele vê Sandra chegando. Ele retorna e tenta pegar a força e jogar dentro do carro dele para sair com ela, para fazer não sei o quê. Quando ele vê que ela consegue se desvencilhar dele de forma covarde, ele saca uma arma e deflagra um tiro pelas costas dela, não dando possibilidade nenhuma de ela se defender. E de uma forma mais covarde ainda, depois que ela está imóvel no chão, ele se aproxima cerca de 35 centímetros da vítima e deflagra um tiro no ouvido, tiro de execução. Agora, Sandra será mais uma vítima, mais uma estatística? Senhoras e senhores desse conselho de sentença, está na mão dos senhores a possibilidade de dar uma resposta a um crime como esse, para que esse indivíduo não saia impune do ato que ele cometeu. Quero passar a oportunidade para o colega. Senhores, essa moça que tinha seus pais, e os pais se eram em grande estima, que teve sua vida cefada de forma covarde por elementos desse. As senhoras e senhores têm filhas, têm irmãos. Como foi Sandra, pode ser um parente. Por isso eu peço que, pelo poder que foi dado a vocês na noite desse dia, vocês dêem uma resposta a uma atitude covarde e animal que foi desse sujeito para com a vida vítima Sandra Bonito. Ok. A defesa agora com a palavra em 10 minutos. Novamente, boa noite, Vossa Excelência. Boa noite, Egresso Júri. Senhores jurados, senhores promotores trouxeram aqui a todo momento indícios de como vai acontecer. Trouxeram premonição, trouxeram testemunhas para provar que um crime ocorreu. Mas nós também percebam que a ciência explica, a ciência vem nos dizer que o indivíduo é capaz, sim, de cometer um crime em virtude de uma doença mental, Vossa Excelência. Uma doença, a mesma doença que causa um câncer ou doenças do corpo, da mesma forma, nosso cérebro também, Vossa Excelência, sofre por doenças que, sim, levam o indivíduo a cometer um homicídio. Agora eu peço para Vossa Excelência, visto que a defesa não pede a soltura, como o Ministério Público diz, que um criminoso que apresenta periculosidade para a sociedade, a defesa pede um tratamento no hospital, tratamento de custódia, o HCT, onde o réu vai ficar preso, vamos dizer assim, mas em tratamento, é mesmo? Percebam, Vossa Excelência, que nós temos um réu doente aqui hoje, né? Nós temos um crime, nós temos um réu doente. É lamentável, Vossa Excelência, um crime como esse é lamentável, como qualquer outro crime, não só para a família da vítima, membros do Ministério Público,
como também para a gente da defesa. É realmente lamentável. É algo que causa indignação às pessoas, sim, causa revolta. Porém, Vossas Excelências, de todos os crimes que ocorrem todos os dias na sociedade, a ciência, a mesma ciência que nos mostra, que nos dá avanços tecnológicos, que nos cura de diversas outras doenças, nos explica, através da doutora psicóloga, psiquiatra que viram aqui, que uma doença mental pode sim levar alguém a cometer um delito. A defesa pede aqui aos senhores não a soltura de um homem, não a impunidade de um homem, mas sim o tratamento recluso, longe da sociedade, porque ele é um doente. Ele não pode ser solto, justamente por fato de o réu oferecer pela sua doença periculosidade para a sociedade. Mas pedimos aos senhores que observem um réu que está doente, tem doença mental, tem um transtorno da pluralidade, e percebam se Vossas Excelências estão aqui hoje com poderes jurídicos, colocar uma pessoa doente na cadeia, um lugar que hoje no Brasil nós sabemos como funciona o sistema penitenciário, os senhores estarão condenando, não estaremos fazendo justiça, sim a vítima, mas e ao réu que pode não ser um criminoso, como o Ministério Público a todo momento vem pautar aqui, pode ser um doente mental, como a ciência explica. Os senhores têm em mãos um laudo médico que mostra, um laudo psiquiátrico que mostra o real motivo de o réu ter cometido o crime, o réu que a todo momento, como outras testemunhas comprovaram, que o réu apresentava variação de humor. Vossas Excelências, seguindo o raciocínio, o Ministério Público veio aqui dizendo que o crime foi premeditado, Vossas Excelências. Não precisa ter conhecimento técnico, não precisa ter nenhum estudo profundo do caso para perceber que não houve premedição do crime. O doutor explicitou aqui que o réu tinha porte de arma. Era um jornalista famoso, que não tinha muita coisa a perder, não é mesmo? Um criminoso, como premedita um crime, Vossas Excelências, ele exuma o corpo, ele certifica de que não tem testemunhas olhando. Será que um criminoso que quer matar, quer sair impune, se entrega à polícia, Vossas Excelências, horas depois? Será que um redator de um jornal famosíssimo, com estabilidade financeira, família, amigos, mataria alguém a público, em sã consciência ou em sã premedição, como dizem os outros membros do Ministério Público? Então, Vossas Excelências, eu peço que se atentem a esse fator, né, que o réu não mataria a senhorita Sandra Gomide a público, não mataria, não se entregaria horas depois, se sim ele fosse um criminoso, frio, calculista e premeditou. Vossas Excelências, repetindo, o crime gera revolta. O crime gera revolta. Sei que Vossas Excelências, ao ver aqui a incidência de violência física, os relatos que os senhores viram aqui, sim, gera revolta. Tá certo. E eu não vou excluir isso, porém percebam que há uma doença mental, há sim, a ciência explica isso. Há decisões reiteradas nesse sentido de outros que cometeram, Vossas Excelências, crimes da mesma maneira, por motivos parecidos. Eu quero deixar claro que o senhor está falando de um réu de 82 anos, de idade, não estamos falando de alguém que está apto a ir para a cadeia, doente mental, a ir para a cadeia. Vossas Excelências, outra coisa a se pautar aqui, o senhor Pimenta Neves, ele como eu disse, era um homem que tinha tudo a perder, matando a senhora Sandra, tinha uma vida, não é mesmo? E como as próprias testemunhas vieram nos trazer aqui, houve sim, e a senhorita psiquiatra veio dizer, houve acontecimentos que corroboraram para essa morte, sim, Vossas Excelências. O transtorno que o réu apresentava provinha de agravantes psicológicos que ele teve, e a traição pela esposa não justifica porque ninguém merece ser agredido, ninguém merece ser morto, e isso é inegável.
Porém, Vossa Excelência, a esposa, uma pessoa que descobre que uma companheira de anos, que dizia amar, que dizia respeitar, o trai, que tem nele não amor, mas interesses financeiros de ascensão social, acho que até nós mesmos que não somos doentes, nós que estamos aqui para exercer a justiça, nos portariam de forma curiosa, de forma inesperada nesse momento. Muito obrigado. Como vocês podem observar aí o laudo apresentado pela acusação, pela promotoria, você vê que tem uma alteração, eles mudaram até o profissional que analisou, que fez esse laudo aí. Não é o psiquiatra, é o psicólogo. Não é o profissional competente para prescrever medicação nem para tratar doença que se experimenta menos. Observando isso, o nosso colega também comentou sobre ele ter agido de forma premeditada. Isso não aconteceu. O colega falou, deixou bem claro para vocês, que essa premeditação não existiu porque ele estava no local, ela apareceu do nada e discutir. Nessa discussão foi o que aconteceu, terminou acontecendo um pouquinho. Pois bem, Pimenta Neves, com 82 anos, numa cadeia do Brasil, que nós sabemos que é uma cadeia dura, não é? Um jovem já não aguentaria passar pelas maldades que se vê nos nossos presídios. Imagine o senhor de 82 anos, com doenças psicológicas, psiquiatras, acho que não cabe. Nós pedimos sim a internação dele no hospital de Vitória, onde ele possa realmente fazer um tratamento e se curar dessa doença. Espero. Então, nós encerramos aqui o nosso pedido, pedimos que vocês tenham consciência que vocês vão julgar um senhor de 82 anos de idade que cometeu um crime não porque ele quis cometer, sim por ser uma pessoa doente. Vamos julgar aqui, nós não estamos julgando uma pessoa normal, um jovem. Vossa Excelência, ainda em conclusão, trata-se de um réu que nunca cometeu outros incidentes criminais, um réu que sempre teve em sua conduta moral, ilibada, nunca veio a cometer os crimes. Portanto, um criminoso, como foi taxado aqui, um premeditor de um crime, que teve uma vida profissional, que tem família, um homem que, sim, por doença mental, veio acarretar na morte da vítima. Vossa Excelência, repetindo, para concluir, estamos no tempo, não pedimos a soltura de uma pessoa doente, não pedimos um réu que matou a sociedade, nós pedimos um doente em um tratamento de custódia, em um hospital para ser tratado psicologicamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu gostaria de indagar no Ministério Público se irão requerer réplica. Farão em 5 minutos. Okay? Lembrando que nessa fase agora, por conta do tempo, gente, nessa fase agora, não tem mais direito a interpelações, ou seja, não tem mais direito a protestos. Agora é ininterrupto. 5 minutos do Ministério Público. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite aos nobres colegas da defesa, aos senhores e senhoras que estão aqui hoje com o papel, o principal papel de trazer justiça. Seja justiça a outras várias Sandras que se foram e não tiveram essa oportunidade de ter o seu caso julgado, que estão ainda na fila, ao pai, à mãe que sofre em casa, aos familiares e aos amigos. Ajudar o juiz aqui. Primeiramente eu peço que vocês seguem as perguntinhas. Os 7 jurados, por gentileza, se puder, lógico, fechem os olhos, por gentileza, coisa rápida.
esse som que vocês acabaram de ouvir é o coração de Sandra. O coração de Sandra que palpitava antes e por um cara que aqui é tido como um louco, ele parou de pulsar. Eu quero dizer a vocês também que nesse momento que vocês ficaram com os olhos fechados, em média entre 10 e 20 segundos, uma mulher foi morta no mundo. Nesse exato momento que vocês ficaram, uma mulher foi morta. Quero também dizer que hoje, no Brasil, mais cedo nós estávamos pesquisando, foram mortas 10 mulheres vítimas do feminicídio. 10 mulheres. Nos outros casos, também anteriores, questões de 4.800, mais precisamente, foram mortas. Dentro desses 4.000, outras, a metade, ou mais que a metade, dos agressores foram considerados loucos. Quero passar para vocês esse índice. Passar também a ver. O índice do feminicídio no Brasil no primeiro trimestre desse ano. Só esse ano, 8 em cada 10 homicídios ocorreram dentro de casa e muitos não tiveram autoria conhecida, ou seja, a mulher morreu e até hoje não se sabe quem foi o autor do crime. Mas nós estamos aqui hoje diante de um fato onde nós temos aqui o réu. E eu peço a vocês que a justiça seja feita perante Sandra. A defesa também trouxe aqui um áudio escrito por uma psiquiatra que malmente sabe decifrar o CID. Não sabe decifrar o CID, que no caso é essencialmente para a sua profissão como psiquiatra, significa CID, Código Internacional de Doenças. Ela não sabe qual é o código do paciente qual ela decifrou a doença. E só para constar também, o próprio réu, ele, como foi dito pela defesa, possuía porte de arma. Ou seja, a Polícia Federal hoje tem um requisito chamado o teste psiquiátrico para oferecer o porte de armas, principalmente para pessoas do ramo civil, pessoas que não são militares. Ou seja, como é que um louco consegue passar por um teste tão rigoroso como este. O mesmo possuía também habilitação. Acredito que alguns de vocês aqui têm habilitação. Qual é o louco que consegue passar naquele teste tão famoso do tracinho, onde eu também perdi? E eu quero saber qual é o louco que consegue ir ao estande de tiro e ver o instrutor gritando ao seu ouvido o tempo todo: atira no alvo vermelho. Um louco atiraria no alvo verde. Ou João, o senhor Pimenta, atiraria no instrutor. Porque um louco com a arma na mão dentro de um estande de tiro, ele iria fazer isso. Ele iria mirar para o instrutor que estivesse gritando no pé de ouvido: atire no alvo vermelho, atire no alvo vermelho. Ele viraria para ele e atirava nele. Esse é o papel de um louco. E o que nós estamos discutindo aqui não é sobre o louco, é sobre um cara que cometeu o crime de homicídio contra a mulher, que teve o seu agravo no feminicídio. Agora em 5 minutos para a réplica da defesa. Só para constar para vocês que muitos policiais que têm porte de arma perderam nesse psicoteste. Entraram na justiça e conseguiram, através da justiça, permanecer na polícia e estão até hoje. Muitos deles cometem suicídio após perder esse psicoteste. Assim como também no Detran, nós passamos pela prova, fazemos aquele tracinho o nobre colega falou ali, mas também Figueirense tem que explicar as perguntas, um veículo. Isso não quer dizer nada. Esses exames precisam ser revistos, porque muitas pessoas doentes realmente conseguem passar por esses testes. É um absurdo que a gente vê. O que ele falou é muito pertinente.
Com certeza ele passou por um exame, ele tinha porte de arma. Nós até questionamos isso com a doutora. Esses exames que é feito não são feitos como deveriam ser feitos. Deveriam mudar a forma que é feito esses exames. Policiais estão aí portando arma na cintura e perderam esses exames, e muitos que passaram, inclusive, nos exames, cometem muito erro. Inclusive, hoje a taxa de homicídio, né? Tem que explicar, você explicava para sim, né? Os policiais estão crescendo cada vez mais. Então, isso não é parâmetro para nós julgarmos aqui essa situação. Pelo menos essa situação de Pimenta Neves, que é uma pessoa doente. Ele é doente. Quando ele falou também sobre as estatísticas do feminicídio, isso é real, isso aí está no dia a dia, nós estamos vendo isso todos os dias nas nossas casas. Porém, nós estamos observando o nosso mundo. Em que situação foi cometido esse feminicídio? Que situações? Será que essas pessoas eram realmente, eles quiseram matar? Muito sim. Muitas pessoas não conseguem se controlar numa situação que estão lá no café, brigaram, teve uma briga com sua esposa, e simplesmente se controlam. Mas existem outros casos. E por isso, porque acontecem essas situações, vão encarcerar todos eles, pessoas doentes. E hoje, em especial, Pimenta Neves, com 82 anos, colocado numa cadeia como essa do nosso Brasil, eu acho complicado. Eu espero que vocês tenham consciência do que vão fazer com a vida desse senhor. O doutor veio aqui se referindo a todo momento ao réu como louco. O louco, ele louco, um louco atiraria, no alvo verde, no alvo vermelho. Não temos aqui um louco, Vossa Excelência, temos aqui um doente. Temos aqui um doente, temos aqui alguém que precisa de tratamento, repetindo, não em liberdade, mas recluso em tratamento. Índice de feminicídio no país, sim. Índice de policiais que são capacitados para portar arma, policiais que passam por exame psicológico, que se mataram, que mataram suas esposas, que mataram até seus filhos. Vossas Excelências, não estamos aqui em situação de analisar índice de pessoas que matam. Pessoas matam, como meu colega disse, mas nem todas matam por premedição, por raiva, por ódio. Vossas Excelências, um homem que matou sem se preocupar com sua carreira, com sua vida, não é mesmo? Com que seus familiares irão pensar dele. Um homem desse não matou por premedição, não matou por vingança, não temos aqui um feminicídio, Vossas Excelências. Temos aqui um homicídio decorrente de uma doença mental, de retardo mental, transtorno da polaridade que o mesmo apresentava. Caros jurados, só quero trazer só alguns pontos aqui para ficar bem claro. O psicólogo, ele pode prescrever uma medicação como resposta de um que não. O psicólogo ele dá diagnóstico. A gente trouxe uma psiquiatra aqui que trouxe, além do diagnóstico da doença, prescreveu remédios cujo suprimento é utilizado. O ser humano, caros jurados, ele caminha em três processos: racionalidade e supra-racionalidade. Seu Pimenta, assim como seu Pimenta Neves cometeu um crime, todos nós estamos sujeitos a cometer. Por forte emoção, pelo ambiente que nós moramos, pelo fator social, por influência, por diversos motivos. Só quero que os senhores façam apenas justiça, porque o senhor Bom, tendo sido findadas as partes da réplica e da tréplica, gostaria de questionar o conselho de sentença. Os senhores, se aptos a julgarem, restou alguma dúvida? Partiremos então para as quesitações. Na prática são 4, mas por conta do tempo faremos apenas 2. A primeira trata de materialidade do fato, que se encontra nos corpos. A segunda, a autoria ou participação do réu, mas eu vou pular logo para a terceira e para a quarta. Ok? Bom, os senhores já receberam papéis, vamos dizer, sim
e não, eu irei fazer a pergunta e os senhores depositarão na caixa que a minha assistente irá passar, certo? Eu irei fazer a montagem aqui. A primeira pergunta é: os senhores jurados absolvem o acusado? Ficou clara a pergunta? Se quiserem absolver, os senhores colocam sim. Se não quiserem absolver, os senhores colocam não. Gostaria de registrar a ausência do promotor por conta de problemas pessoais. E vamos à contagem. O primeiro jurado votou não pela absolvição. Os papéis estão aqui para serem conferidos em qualquer momento por uma das partes. O segundo jurado votou não pela absolvição. O terceiro jurado votou não pela absolvição. O quarto jurado votou não pela absolvição. O quinto jurado votou não pela absolvição. Segurança no recinto, por favor. O sexto jurado votou não pela absolvição. O sétimo silêncio, por favor. Ordem. O sétimo jurado votou não. A última pergunta trata-se da inimputabilidade. O réu já foi condenado. Certo? Agora cabe a última pergunta, que irá definir se o réu é inimputável e irá cumprir. Essa pergunta vocês irão dizer para nós: o réu já é condenado, mas vocês irão dizer se ele irá cumprir a pena em prisão em um presídio ou não irá cumprir medida de segurança em hospital de custódia. Conceito de inimputabilidade. O que é o réu ser inimputável? É o réu, no momento do ato, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao momento do ato, incapaz de discernir o que estava fazendo. Com isso, a explicação sendo feita, pergunto: resta alguma dúvida? Os senhores entenderam a questão? Certo. Faço a pergunta: o réu é considerado inimputável? Se os senhores marcarem sim, ele irá cumprir medida de segurança em hospital de custódia. Se os senhores marcarem não, ele irá para o presídio. O réu é considerado inimputável? Ficou clara a pergunta? Podem votar. Para ambas as partes.
Vamos à contagem. O primeiro jurado respondeu que o réu não é considerado imputável. O segundo jurado respondeu que o réu não é considerado imputável. O terceiro jurado respondeu que o réu não é considerado imputável. O quarto jurado respondeu que o réu não é considerado imputável. O quinto jurado respondeu que o réu não é considerado imputável. O sexto jurado disse que o réu é inimputável. E o último jurado respondeu que o réu não é imputável. Com base na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, e tendo em vista que o primeiro juiz lá da audiência de instrução, o senhor Dr. Márcio Luiz, pronunciou o réu com a observação de ser semi-imputável, fiz a dosivete da pena e recuso a pena em 1/3 para 10 anos e 1 mês de reclusão. Certo? Declaro encerrada esta sessão. Deixa eu falar no microfone. Gente, rapidinho aí, ó. Eu acho o seguinte, olha só. De uma diversidade do semestre passado, e às vezes é bom a gente ter diversidade na vida, temos o brilho agora nesse semestre. O brilho fica por conta de vocês nessa noite. Quero agradecer aos jurados. E uma salva de palmas a Rigner, que é um sucesso. E a turma também é um sucesso. E vocês, jurados, um sucesso. Muito obrigado a vocês. Professor é um mero aprendiz.